A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEDEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à escola bíblica dominical. Nós comentamos a revista de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Mas hoje eu tenho novidade. Vou estar iniciando o projeto onde vou estar comentando a revista do discipulado. Eita glória! É bênção pura sem mistura. Isso mesmo! Vamos iniciar com a revista Conhecendo Jesus e o Reino de Deus, que é o primeiro ciclo, a lição de número 1, que traz por título A Necessidade Humana e o Problema do Pecado. Já vou avisando, viu? Pode se preparar, porque aqui o alimento é forte, mas seja bem-vindo em nome de Jesus. Já peço a sua oração, que você possa estar orando para que Deus possa nos dar graça, falar conosco, nos direcionar segundo a sua vontade para este trabalho, que eu sei que é muito importante. Mas se você me conhece, sabe muito bem que eu já vou direto para a lição, tá bom? Por isso, vamos iniciar a aula da lição de número 1, da revista do discipulado do primeiro ciclo, que traz por título A Necessidade Humana e o Problema do Pecado. Veja só, se você é professor ou discipulador, sempre recomendo o seguinte: inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Isso vai chamar a atenção do mesmo. Com relação à dinâmica, fica tranquilo, porque no final desta aula vou realizar a dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma, tá ok? Agora, se você quiser também, pode iniciar fazendo algumas perguntas para os seus alunos. Assim você vai verificar o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos. Que você pode perguntar para os seus alunos: o que é pecado? O que causa o pecado na vida de uma pessoa? Como nós podemos nos afastar do pecado? O que é que podemos fazer e o que é que nós não podemos fazer? Eu sei que nós estamos falando com um novo convertido. Eles não terão conhecimento teológico, claro que não, mas eles têm muito conhecimento de vida. E é importante você iniciar fazendo as perguntas para saber o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos. Eu digo que quando o professor inicia a sua aula fazendo algumas perguntas, ele está fazendo uma avaliação diagnóstica para saber o grau de entendimento e conhecimento que tem os seus alunos. Por isso, faça as perguntas. E vou dar uma dica, viu? Nesse primeiro momento, não responda nada não. Deixa a sua turma participar. Se ninguém responder nada, fica tranquilo. No decorrer da sua aula, essas perguntas serão respondidas. E você ainda deixará a sua turma na curiosidade, que é muito importante para que eles possam prestar atenção à sua aula. Segue a nossa dica, discipulador. Agora vamos para o nosso texto base, que está em Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 11. Em seguida, capítulo 5, versículo 12 ao versículo 14. Recomendo que seja feita a leitura coletiva. É muito importante, nesse início, você criar o hábito dos seus alunos estarem lendo a Bíblia Sagrada, conhecendo a Bíblia, tendo a Bíblia Sagrada. Já deixa aqui nos comentários, por gentileza. Todos os novos decididos da sua igreja ganham alguma Bíblia? Deixa aqui, que é muito importante, irmãos, a igreja oportunizar Bíblias para os seus novos decididos. Eu sei que não é fácil, mas é possível com boa vontade, tá bom? Então é interessante que seus alunos possam fazer a leitura, seja na revista ou seja na Bíblia. Dando seguimento, vamos para a nossa meditação, o versículo em destaque, onde está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse versículo já vai revelar uma grande verdade, que todo ser humano ele é pecador. Eu, o pastor, você, seus alunos, somos pecadores. E como pecadores, nós merecemos a morte. Como pecadores, estamos destituídos da glória do Senhor. Ah, pastor, mas então por que ouvir falar que a gente vai morar no céu? Por que ouvi falar que nós somos santos? Por que ouvi falar que eu vou morar no céu? Sabe por quê? Por causa de Jesus. A salvação não é mérito de ninguém.
Você será salvo por causa da graça de Jesus e não por mérito algum, porque nós somos pecadores e todos os pecadores merecem a morte. Isso não acontece conosco, porque Jesus chegou primeiro, morreu na cruz do Calvário e nos trouxe salvação. Que vamos estudar esse tema daqui a pouquinho. Por isso, já fica conosco e já deixa aquele like, já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Agora vamos para a nossa leitura diária. A leitura diária é a reflexão bíblica diária, onde é recomendado, observe, é recomendado que seus alunos possam fazer o estudo, a leitura dessa reflexão bíblica. E é importante você passar como atividade, leitura desses versículos daqui. Vai estar ajudando os seus alunos a adquirir conhecimento da palavra do Senhor. Agora vamos conhecer os objetivos desta aula. Muitos professores questionam, pastor, o que é objetivo? Para que serve o objetivo? Preste atenção, objetivo é aquilo que seus alunos devem alcançar após você ministrar a aula. Quem vai ensinar é você. Quem vai utilizar as ferramentas é você. Quem vai escolher a metodologia é você. Mas tudo que você for fazer em sala de aula tem que estar de acordo com os objetivos, porque no final, seus alunos deverão alcançar tais objetivos. Daí a necessidade de nós conhecermos os objetivos desta aula. Primeiro objetivo, demonstrar como a criação perfeita tornou-se imperfeita e também o surgimento do pecado. Segundo objetivo, o pecado pessoal do pecado estrutural. Terceiro objetivo, elencar as consequências físicas, sociais e espirituais do pecado. Se você for ver, o grande foco aqui é mostrar que o pecado separa o homem de Deus, que o pecado afetou a raça humana, daí a necessidade de buscarmos a Deus, aceitarmos a Cristo Jesus. Então, após conhecer os objetivos, vamos agora dar início à nossa aula. Por isso, pegue caneta, pegue caderno, para que você possa fazer suas observações. Vamos para a nossa introdução, onde está escrito: uma das primeiras e mais duras verdades que tomamos o conhecimento quando passamos a ter consciência é que um dia iremos morrer. Isso leva-nos a refletir o porquê de não apenas morrermos, mas também o porquê de existirmos. Quando nos perguntamos acerca desse assunto, chegamos ao maior e mais decisivo acontecimento de que se tem notícia, que é o fato de Deus ter decidido criar por amor o universo e a humanidade. Contudo, o modo como ele decidiu criar-nos, isto é, livres e não automáticos, fez com que fôssemos responsáveis pela decisão de viver segundo a nossa própria maneira e não de acordo com a forma que o Criador estipula. Esse é o ponto de partida para se entender a triste realidade do pecado. Discipuladores, presta bem atenção. Nesse início, é importante você falar que Deus, no seu infinito amor e misericórdia, cria agora a terra, os oceanos, tudo que existe na terra, no universo, foi criado por Deus. Mas Deus queria alguém para dominar esta terra, ser o regente dessa terra, ser autoridade desta terra. E por causa disso, Deus vai criar agora o homem. Isso mesmo, Deus cria o homem sem pecado algum e na perfeição, para que esse homem pudesse estar dominando a terra, dominando os animais. Tudo aquilo que foi criado por Deus era para o homem dominar. Mas, no entanto, para que assim pudesse ficar, o homem precisaria obedecer a Deus, agradar ao Senhor, seguir a sua vontade, andar em santidade. Observe que quando eu falo que Deus criou o homem, Deus não criou um robô. Deus criou um ser humano dotado com a capacidade de escolha, onde ele pode escolher servir a Deus ou não servir, adorar ou não adorar, reverenciar ou não reverenciar.
obedecer ou desobedecer. Deus dota o homem com a capacidade de escolha, o que nós chamamos de livre-arbítrio, onde o homem tem toda a autonomia de decidir sobre o que ele quiser. Agora, depois também vem as consequências. Ou seja, por que o homem pecou? Porque Deus permitiu que o homem pecasse. O homem pecou porque quis, por causa dos seus próprios desejos, a sua própria vontade. Deus não criou o homem para o pecado. Deus não criou o pecado, nada disso, pelo amor de Deus. Mas, no entanto, dotou o homem com a capacidade de escolha, obedecer ou desobedecer. E aqui, no caso, Adão resolveu desobedecer ao Senhor. Ele tinha a escolha de obedecer ou desobedecer. E a escolha dele foi a pior possível, pois ele escolheu desobedecer a Deus. Agora vou te questionar, porque tem muita gente falando mal de Eva, falando mal de Adão, mas, no entanto, continua desobedecendo a Deus até hoje. Isso mesmo. E você? E seus alunos já estão obedecendo ao Senhor? Falar de Adão é fácil. E você que conhece a Deus, tem a Bíblia Sagrada e, no entanto, está obedecendo ou desobedecendo? Faça também esse questionamento com seus alunos. Já vai apertando só um pouquinho o juízo dos seus alunos. Eu tenho dito que é para você lançar a pergunta, o questionamento. Não é para você ficar acusando ninguém. Deixa que cada um chegue à conclusão se está obedecendo ou desobedecendo. Mas o importante aqui é você falar da capacidade que Deus dotou o homem de escolher, o livre-arbítrio, onde o homem tem a capacidade de escolher o que quiser. Agora, depois também tem as consequências. Eu sempre digo que o homem gosta de escolher as coisas. Agora, quando ele escolhe errado, ele quer que Deus vá consertar seus erros. Aí, meu irmão, são as consequências. Tudo que você escolher, toda decisão que você tomar ou já tomou, trouxe consequências na sua vida, seja positiva ou negativa. Mas já louva a Deus, porque quando você decidiu, escolheu aceitar a Jesus, você fez a melhor escolha da sua vida. Foi ter aceitado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e está participando do grupo do discipulado. É bênção pura sem mistura. Mas dando seguimento, porque a nossa aula só está apenas começando, viu? Vamos para o nosso tópico 1, que traz por título a criação perfeita e a origem do pecado. No item 1, criação. Criada à imagem e semelhança de Deus, a humanidade recebeu um propósito muito específico: administrar o planeta. O primeiro casal, Adão e Eva, vivia em plena harmonia entre si, com a natureza e com o Criador. Na realidade, eles viviam literalmente a plenitude do reino de Deus. Ou seja, eram dirigidos e orientados e plenamente adaptados tanto a dimensão física, humana, social e natural do mundo, quanto a dimensão espiritual e sensível como Criador. Não há como saber quanto tempo durou tal condição no mundo. Fato é que não havia choques ou disputas por espaços, pois durante esse período tudo funcionava harmoniosamente. Veja só, Deus cria agora o homem, a mulher sem pecado algum. Isso mesmo, Adão foi criado segundo a semelhança de Deus. Presta atenção a esse ponto, viu? Quando a Bíblia diz semelhante a Deus, não fala da questão física, pelo amor de Deus, e sim dos seus atributos comunicáveis para a gente. Por exemplo, Deus ele é santo e nós também devemos ser santos. Deus ele é bom, nós também devemos ser bom. Deus ele não tem pecado. Adão também foi criado sem pecado. Ou seja, essas qualidades, esses atributos que quem tinha era Deus, foi passado, foi comunicado também ao homem. Ou seja, o homem foi criado sem pecado algum. Foi criado por Deus na perfeição, com livre arbítrio de escolher servir ou não servir a Deus, adorar ou não adorar a Deus. Isso é decisão do ser humano.
Mas, no entanto, foi criado conforme a imagem e semelhança do Senhor. Isso não fala da questão física, pelo amor de Deus. Até porque Deus, ele é espírito. Deus, ele não tem essa forma que nós pensamos. Isso é coisa, do nosso juízo. Ah, pastor, qual o tamanho de Deus? Ah, pastor, qual a forma de Deus? Irmãos, Deus, ele é espírito. E como espírito, ele está em todos os lugares, porque ele é onipresente. Mas calma, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. E você sabe, a nossa lição vai tratar desses assuntos todos. Por isso, fique tranquilo, é só ficar conectado conosco. Agora o nosso primeiro tópico e segundo item, que traz por título, queda. Observe. Juntamente com a ordem de cuidar do planeta, a humanidade recebeu uma orientação ética. Como é possível verificar tal orientação contínua deveres, direitos, proibições e punições? Portanto, servia como norte para que o ser humano tivesse uma direção. Lamentavelmente, representada pelo casal progenitor, a humanidade optou por desobedecer ao Criador e assim transgrediu a ordem divina expressa. Tal desobediência e transgressão, conhecida como queda, rompeu a relação da criatura com o Criador, alterando todas as demais relações. A harmonia que antes havia fora, então foi quebrada. O reino de Deus, isto é, o reinado divino, que contava com a participação humana em sua administração, passou agora a ser um desejo praticamente intangível, pois o mundo tornou-se o reino humano, no pior sentido da expressão. A dor e a morte tornaram-se uma realidade. Veja só, converse com a sua turma. Deus cria o homem sem pecado algum. Dotou o homem com a capacidade de escolha. Mas diz o seguinte, olha, você pode fazer tudo o que você quiser, pode comer o que você quiser, mas não coma. Ou seja, coloca um limite no homem. Coloca o limite para que pudesse haver comunhão entre Deus e o homem. Mas a escolha sempre é do homem, se vai adorar ou não vai adorar. Então, Deus cria agora um jardim e no jardim coloca Adão e Eva para que estes possam sobreviver, possam viver. Mas, no entanto, diz o seguinte, não comam da árvore da vida que está no meio do jardim. Eles poderiam olhar, poderiam ver, talvez até pegar, mas comer estava proibido comer. Mas, no entanto, o coração do homem, o direito de escolha que o homem e a mulher tinham, eles resolveram desobedecer ao Senhor. E qual foi a desobediência? Qual foi o primeiro pecado, pastor? Foi exatamente esse, ter comido da árvore do bem e do mal, do conhecimento. E a partir daquele momento, eles desobedeceram ao Senhor. Eles desobedeceram ao Senhor. Muitas pessoas querem porque querem saber, pastor, qual foi o fruto que Adão e Eva comeram? Meus irmãos, pelo amor de Deus, eu não sei qual foi o fruto, mas com certeza não foi a maçã. Irmãos, eles foram expulsos do jardim do Éden para que não comesse mais da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então essa árvore já não existe mais. Então, pelo amor de Deus, não foi a maçã. Já deixa isso bastante claro para os seus alunos, tá bom? Então o pecado foi da desobediência. Eles poderiam rejeitar a proposta da serpente. E você sabe muito bem que a serpente estava sendo guiado, direcionado pelo próprio diabo, que é o nosso acusador, que é o nosso inimigo, tá bom? Então eles resolveram desobedecer ao Senhor. E está observando? Resolveram. Decisão, escolha. Daí a necessidade que devemos ter muito cuidado, com relação às nossas escolhas. O que é que você está escolhendo? Quem foi que você escolheu para estar perto de você? Para ser sua esposa, seu marido, seu patrão, seu funcionário, trabalhar na sua casa, na sua empresa. Tome cuidado com as tuas escolhas, porque muitas das vezes nós escolhemos mal. E quando escolhemos mal, fora da direção de Deus, o prejuízo é grande. Mas agora vamos para o nosso primeiro tópico e terceiro item, que traz por título redenção. Esse triste episódio em diante, a tentativa desesperada da humanidade é voltar ao estado paradisíaco do mundo, ou recriar a sua própria forma e maneira.
A humanidade, mesmo sem Deus, percebe que há alguma coisa errada consigo e com o mundo e procura de todas as formas consertá-los. Por isso, em toda a sua trajetória, é possível verificar as diversas criações humanas que intentam produzir uma realidade melhor: religião, filosofia, política, ciência, ideologia e etc. Todas, porém, têm se mostrado insuficientes, pois a transgressão humana exige um pagamento, redenção, que somente Deus pode saldar. Assim, como ato de misericórdia, o Criador, ainda na cena do terrível episódio da queda, mencionou uma proposta denominada pelos teólogos de proto-evangelho. Ele disse à serpente que da semente da mulher nasceria um descendente que lhe esmagaria a cabeça, destruindo o poder do pecado. Veja só, discipuladores, aqui com relação à redenção. Veja só, Deus criou o homem sem pecado. Ponto 1. O homem resolveu cair, a queda, desobedeceu ao Senhor. Mas Deus ama tanto esse homem, criado por ele. Olha, Deus cria o homem e ama o homem. E mesmo após o homem pecar, se esconder, fugir de Deus, Deus cria agora a possibilidade, ou Deus profetiza aqui, a salvação, a redenção da humanidade. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, é uma profecia. O que é profecia, pastor? É quando Deus ou alguém fala algo que estará acontecendo. Então, em Gênesis capítulo 2, versículo 15, existe aqui uma profecia, uma promessa. É Deus falando que nasceria um da semente da mulher, que este esmagaria a cabeça da serpente e a serpente o feriria o calcanhar. Em outras palavras, o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, ele que é a semente da mulher. E observa que falou a semente da mulher, porque nós sabemos que Jesus Cristo nasceu tão somente por obra e graça do Espírito Santo. Ou seja, não teve a participação de José, que é pai adotivo de Jesus. Amém? Então a semente da mulher, porque Jesus só nasceu de Maria, não houve a participação, o contato entre José e Maria para que Jesus pudesse assim nascer. Mas na frente vamos estudar também esse tema. Fique tranquilo, aqui é tão somente para você ter uma ideia e mencionar também com seus alunos. Então, Deus vai projetar um plano da salvação. Isso mesmo, Deus projetou o plano da salvação. Qual seria esse plano da salvação, pastor? A necessidade da redenção, que é a morte de um justo, sem pecado algum, que pudesse se oferecer em sacrifício a Deus, para que Deus pudesse assim perdoar o pecado da humanidade, o pecado original, o pecado da humanidade contraído no Jardim do Éden. Então, quando se fala de redenção, foi o que Jesus Cristo fez por nós. Ele pagou uma dívida a Deus que a humanidade tinha, porque desobedeceu no Jardim do Éden. E até hoje também tem desobedecido, viu? Então, quando Jesus paga essa dívida, abre agora a porta da salvação, onde nós temos todas as possibilidades, probabilidade de sermos salvos em Cristo Jesus. Isso aqui é redenção, fala da nossa salvação. E isso já foi prometido em Gênesis, capítulo 2, versículo número 15. Ali já fala de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Messias, o nosso ungido, o nosso Salvador. Eita glória, eu lhe falei, aqui o alimento é forte. Nós estamos aqui para estar te ajudando, tá bom? Mas pergunta o seguinte, está gostando? Está entendendo? Fico em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes presta bem atenção. Se você quiser e puder, eu tenho uma grande novidade para contar para vocês. Nós já fornecemos esses materiais para os professores da EBD, mas agora também estaremos fornecendo materiais para você que é discipulador, para você que é professor da turma do discipulado. Se você quiser receber os nossos materiais, quais são os materiais, pastor? Veja só, são explicações, a nossa dinâmica por escrito,
É um vídeo chamado Convidando os Novos Decididos. É um despertador, são explicações, são cartazes, materiais que vão estar te ajudando a ministrar a sua aula. Vamos fornecer também slide, isso mesmo, slide. Vamos fornecer subsídio teológico, vamos fornecer leitura diária no formato de cartazes, ou seja, o maior suporte para professores do discipulado. Se você quiser conhecer os nossos materiais, basta você me chamar no meu WhatsApp. Estou deixando aqui, tá bom? Se quiser também, na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações com relação ao discipulado, e assim estará recebendo vários materiais que vão te ajudar na ministração dessa aula. Pastor, é muito caro? Fica tranquilo, não é caro. Eu digo sempre que é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser receber esses materiais, entre em contato agora pelo meu WhatsApp ou na descrição desse vídeo tem o link. Entre no nosso grupo para receber todas as informações. E será um prazer ter conosco e poder te ajudar nessa grande missão que é discipular os novos convertidos para Cristo Jesus. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e o item 1, que traz por título a natureza e a realidade do pecado. No item 1, o pecado e sua universalidade. Observe, o texto paulino, registrado em Romanos capítulo 3, versículo 22, informa que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os versículos 9 e 11 do mesmo capítulo trata igualmente desse assunto. Informam que a realidade do pecado é irrevogável do ponto de vista humano, a despeito de o povo de Deus ter sido usado por Deus como canal por onde o mundo recebeu a promessa de que seria abençoado. O apóstolo Paulo, que também era judeu, diz que mesmo o seu povo em nada é mais excelente ou melhor do que as demais nações e povos. Em outras palavras, todos igualmente estão debaixo da maldição do pecado. Isto é, não há um justo, nenhum sequer, pois ninguém por si mesmo entende e muito menos busca a Deus. Veja só, a universalidade do pecado. Sabe o que significa? Que todos nós somos pecadores. Não existe ninguém aqui nesta terra que não pecou ou que não nasça no pecado. Você pode questionar, sim, pastor, e Jesus não nasceu nessa terra? Mas observe que Jesus não nasceu da relação de José com Maria. Logo, ele não nasce com o vírus do pecado. Claro que ele poderia pecar. Quando eu falo que ele poderia pecar, é que haveria a possibilidade dele pecar, se assim quisesse. Ele não pecou porque tinha meta, tinha foco de adorar e agradar o pai dele, que tinha lhe enviado a esta terra para uma missão. A grande questão aqui é para que você possa deixar claro que todos nós somos pecadores. E como pecadores, nós não temos condições ou não teríamos condições de pagar nossa dívida diante de Deus. Ah, pastor, nem o homem mais rico, muito menos ele. Até porque o nosso Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Então, nosso Deus não precisa de dinheiro. Isso mesmo, o nosso Deus não precisa de dinheiro. A obra dele aqui nesta terra precisa de dinheiro, mas o nosso Deus não. Presta atenção. Então, todo ser humano ele é pecador. Pastor, até mesmo a criança recém-nascido, ela é pecadora? Sim. Ela ainda não tem consciência do seu pecado, mas ao nascer, ela foi gerado do pecado. Porque Adão e Eva foram gerados sem pecado. Preste atenção para você conversar com a sua turma. Adão e Eva foram criados por Deus, formados por Deus, e estes foram criados sem pecado algum. Amém? Mas após desobedecerem a Deus, eles caíram no pecado, foram afetados pelo pecado. E toda a humanidade foram gerados agora, não mais na pessoa de Deus, mas sim de Adão e de Eva. Então, se Adão e Eva pecou, logo todo o pecado, ou todo o vírus do pecado também, já que toda a raça humana é oriundo de Adão e Eva, nascemos então no pecado.
Esse pecado cometido de Adão e Eva, que vem praticamente falando assim, né, na nossa genética, um vírus do pecado, nós chamamos de pecado original. Quando você ouvir esse termo, pecado original, está se referindo ao pecado de Adão e Eva no jardim do Éden, de desobedecer ao Senhor e comer do fruto proibido. Logo, todo ser humano nasce com esse pecado, seja criança de crente, sem ser de crente. Ah, pastor, eu pensava que os meus filhos, por ser filhos de crente, já nasciam sem pecado. Nada a ver. Porque somos oriundos, somos descendentes de Adão e de Eva. Digo e repito, Jesus não carregou consigo esse vírus do pecado, porque ele não nasceu da relação sexual de um para com o outro. E veja a promessa, da semente da mulher. Por isso que não teve o contato do homem com relação a Maria para gerar Jesus Cristo. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria. Te pergunto, está entendendo? Eu sei que são dúvidas que seus alunos, que os novos decididos estão tendo, e eu espero poder te ajudar. É interessante você pegar esses questionamentos, anotar na sua revista, anotar na sua agenda e levar, porque seus alunos poderão lhe perguntar e você precisa ter embasamento bíblico, tá bom? Então, por gentileza, já deixa seu like aqui. Mas vamos para o nosso segundo tópico e segundo item, que traz por título: o pecado pessoal. A doutrina cristã ensina que a humanidade peca justamente por ser pecadora e não o contrário. Ou seja, não se torna pecadora ao pecar. Desde quando o Criador advertia Caim, a Bíblia nos mostra que o pecado está sempre nos espreitando, querendo fazer com que cedamos. Na verdade, conforme vemos em Gênesis 6:5, o próprio Criador constatara em relação à humanidade que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E se antes de transgredir ou desobedecer, a vontade humana era inclinada a manter-se, sendo que Deus projetou-nos para que fôssemos. Agora, nossa natureza fora completamente deturpada, levando-nos, às vezes, até mesmo o contraposto, a nos rebelar contra Deus através do pecado. Não há pessoa algum que não peque. Já reconhecia o sábio rei Salomão na cerimônia de dedicação do templo em Jerusalém, muitos séculos depois de o casal representante da humanidade ter pecado pela primeira vez. Observe o seguinte, eu citei aqui no tópico 1 o pecado original. O que é o pecado original? É o pecado cometido pelos nossos pais, Adão e Eva, no jardim do Éden. E esse pecado original teve origem lá no jardim do Éden. Então, quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor. E isso agora foi gerado, passado de pai para filho e chegou até nós. Então, todo ser humano, ele nasce pecador por causa do pecado original. Amém até aí? Mas isso não significa que nós só seremos condenados por causa do pecado original. Por isso que o comentarista coloca aqui o pecado pessoal. Sabe por quê? Eu tenho os meus pecados. Você também tem os seus pecados. Não adianta ficar colocando a culpa tão somente a Adão e Eva, porque até hoje você pensa o que deveria pensar, você vê o que não deveria ver, você pega, você tem desejos, e tudo isso gera pecado para a nossa vida. Então, todo ser humano tem também os seus pecados pessoais. Mas, agora que aceitou a Jesus, agora que Jesus entrou na sua vida, no seu coração, ele vai lhe libertar, lhe transformar, lhe modificar, lhe restaurar. Por isso que nós falamos sobre o novo nascimento. É quando você aceita Cristo Jesus, ele vai jogar no mar do esquecimento todos os teus pecados cometidos. Tanto o pecado original de Adão e de Eva, quanto também o pecado pessoal, aqueles que eu cometi. Quando eu peço perdão, me arrependo, eu sou perdoado por Deus, porque Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pagou os meus pecados e pagou o pecado de Adão e de Eva. É por isso que hoje nós estamos livres para a glória de Deus. Ei, Jesus amado, viu? Rapaz, o alimento é forte, viu?
E você que é professor, precisa estudar com antecedência, viu? Porque essa ministração daqui exige tempo e muito cuidado, mas você vai conseguir em nome de Jesus. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e terceiro item, que traz por título: o pecado estrutural. Veja só, mesmo a humanidade tendo, através da desobediência e, consequentemente, rebelião, aberto mão de seu direito de ser governado por Deus, o Criador, ciente de que a maldade humana não tem limite, por sua misericórdia, desde os tempos de Moisés, transmitiu leis para proteger os menos favorecidos. Todavia, a maldade humana é tão terrível que, mesmo assim, o povo, que deveria servir como exemplo ao mundo todo do que significa ser governado por Deus, resolve, por causa da natureza pecaminosa, rebelar-se contra Deus, que havia libertado. Como o Senhor advertira, o resultado da rebelião não poderia ser outro. Israel terminou tornando-se novamente escravo, e assim passou a expirar ainda mais o reinado divino sobre si. Mesmo no exílio, a misericórdia divina é tão grande que a condenação de Nabucodonosor, rei da Babilônia, conforme disse Daniel, talvez fosse revogada se ele fizesse justiça aos menos favorecidos. Meus irmãos, entendam o seguinte: a questão do pecado estrutural, ou seja, a organização do pecado, da desobediência, o mesmo pecado cometido por Adão e Eva é cometido por nós até hoje. Qual é, pastor? Desobediência. Deus fala uma coisa e nós realizamos outra. Aqui o comentarista vai estar utilizando como exemplo a história de Israel. Quem é Israel? É o povo escolhido por Deus no Antigo Testamento, que tem sua origem na pessoa de Abraão, que é chamado o pai na fé. A partir de Abraão, Deus chama Abraão agora, lhe faz a promessa de uma grande nação, de prosperidade, de crescimento. E Deus cumpre com a sua palavra quando surge assim o povo de Israel. Nós temos esse conhecimento que o povo de Israel passou cerca de 430 anos escravo no Egito. Mas, no entanto, Deus levanta agora o libertador, chamado Moisés, para libertar o povo do Egito e levá-los até Canaã, que é a terra prometida. E após muita luta, o povo é liberto. E Deus, já conhecendo o povo, sabendo o desejo do coração do povo, da vontade do povo, da inclinação para o mal, Deus chama agora Moisés, o libertador, e entrega-lhe agora a lei do Senhor, os mandamentos de Deus, os preceitos do Senhor. Nós sabemos que foram entregues a Moisés cerca de 10 mandamentos. Amém? Só que, além dos mandamentos, foram entregues também alguns preceitos, algumas doutrinas, algumas proibições. Só de proibições, de preceitos, são ditos que a lei de Moisés, além dos 10 mandamentos, tinha cerca de 613 preceitos. Mandamentos: não pegue, não faça, não use, não veja. Então, a lei de Moisés vai ter cerca de 613 proibições. O que é isso? A estrutura para que o povo não pudesse estar pecando, desobedecendo ao Senhor. Logo, se Israel quisesse fazer a vontade do Senhor, precisaria guardar os mandamentos e os preceitos de Deus. Porque Deus entregou os mandamentos, pastor, para que o povo pudesse conhecer a Deus, o que Deus gostava, o que Deus não gostava. Porque o ser humano precisa sempre de liderança. O ser humano precisa ser sempre disciplinado. Você sabia disso? Deixa aqui nos comentários também, em nome de Jesus. Vou te perguntar o seguinte: você está gostando? Está entendendo? É uma novidade para a gente também, tá bom? É a primeira vez que eu estou ministrando essa aula aqui no YouTube. Eu não sei se você está gostando, se está sendo útil. Eu espero que você goste, em nome de Jesus. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título: o sofrimento humano e a privação de Deus. No item 1, consequências físicas do pecado. Nos transtornos proporcionados pela queda, a morte talvez seja uma das mais visíveis e cruéis consequências. No entanto, até que cheguemos a este momento final, o drama humano é permeado por angústias, doenças e males diversos.
tal como dissera o Criador no triste evento da queda. O desastre causado pela desobediência humana atingiu proporções tão drásticas que até mesmo a natureza foi atingida negativamente, pois o Senhor dissera que a terra passara a ser maldita. É justamente por isso que as Escrituras falam sobre o fato de que a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A harmonia que era tão real no Jardim do Éden fora completamente transtornada, trazendo terríveis consequências físicas tanto para a humanidade quanto para o restante da criação. Presta atenção, o pecado sempre trouxe e sempre terá consequências nesta terra e na vida por vir também. Como assim, pastor? Isso mesmo. As pessoas que vivem no pecado, as pessoas que andam no pecado, as pessoas que pecaram, assim como Adão e Eva, tiveram consequências físicas. Você sabe muito bem que Deus disse para Adão: do suor do teu rosto comerás, dentre outras coisas. E também disse a Eva: com dor tu darás filho. Ou seja, o que é isso? Consequências físicas de sofrimento, de angústia. Tudo isso por causa do pecado. Não é projeto de Deus, não é vontade do Senhor que a pessoa sofra, passa por tribulações, por angústia. Tudo isso veio ao homem por causa do pecado. Por ter optado pecar, se separar do Senhor, ter essa morte espiritual. Isso mesmo. O homem, quando vive no pecado, ele está morto espiritualmente. Ele não pode sentir a presença de Deus, não pode sentir a graça de Deus, porque está morto espiritualmente. E quem está morto não sabe de nada, não vê nada, não sente nada. Assim também na sua vida espiritual. Deus pode falar, mas como a pessoa está morta espiritualmente, não dá crédito à voz. Não ouve a voz de Deus, não obedece, porque está morto espiritualmente. E lembrando que a própria terra também, após o pecado, sofreu consequências, maldições, terra seca, espinhos. Tudo isso foi por causa do pecado. Irmãos, pense só o poder do pecado. Pense o poder da consequência do pecado. Mas isso é causado por nós, que somos seres humanos, e nos afastamos de Deus e acabamos pegando o caminho que não agrada o Senhor. E hoje tem muitas pessoas vivendo e fazendo dessa forma. Cada um cuida da sua própria vida, se resolve e se afastando de Deus, se afastando de Deus. Aí quando vem as doenças, quando vem as angústias, as tribulações, começa a correr para Deus. Oh, meu Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E Deus, que é misericordioso, pode lhe conceder graça, lhe curar, lhe libertar, mas é necessário estar na presença de Deus. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico e segundo item, que traz por título: consequências sociais do pecado. Desde o início é perceptível que o Criador planejava a vida em sociedade para todos os seres humanos, mas até mesmo essa característica da humanidade foi transtornada pelo pecado. O desejo egoísta de dominar logo aflorou, fazendo com que uns tivessem poder sobre a vida dos outros. A escravidão e a subserviência nunca fizeram parte do plano original de Deus para a humanidade, porém tornaram-se uma das consequências da queda. Ou seja, o ato de dominar o outro, o ato de escravizar o outro. Tudo isso é por causa do pecado. Querer ser melhor do que o outro, ter ciúme do outro, tem inveja do outro. Meus professores, prestem atenção. Tudo isso, irmãos, é por causa do pecado, irmãos. Quanto mais a pessoa anda no pecado, mais vai ter inveja. Ei, Jesus amado. Mais quer dominar o outro. Mais quer ser superior ao outro. Quer ser o cabeça, quer mandar no outro. E isso não é projeto de Deus. Deus queria que todos vivessem em paz, em harmonia e comunhão. É por isso que Jesus, quando esteve aqui nesta terra, as pessoas, seus discípulos, estavam questionando: quem é o maior? Quem vai ser o mais importante? Quem vai sentar à direita? Quem vai sentar à esquerda? Quem vai ser amigo? Quem vai mandar? Quem vai ser chefe? Quem vai ser líder? Estava tendo um grande questionamento entre os discípulos de Jesus: quem seria maior? Quem estaria do lado dele? Quem seria a liderança quando Jesus reinasse aqui? Aí, no entanto, Jesus, para demonstrar sua humildade e demonstrar como deve ser o nosso posicionamento, ele pega agora uma toalha, pega agora um vaso e começa a lavar os pés dos seus discípulos.
E você sabe que esse ato de lavar os pés era um dos atos mais humilhantes da época. Era o pior escravo que fazia isso. Era aquele escravo que não tinha força, não tinha capacidade para outra coisa. Então, o pior escravo daquela época de Jesus é quem lavava os pés. E Jesus, para demonstrar como é no reino dele, humildade, simplicidade, não tem esse negócio de ser melhor, ao orgulho, não tem esse negócio no reino de Deus. Então, Jesus demonstra na prática que com ele é na humildade, na simplicidade, e assim lava os pés do discípulo para deixar bastante claro: quem quer ser o maior tem que ser o menor na casa do Senhor. Quem quiser ser grande no reino de Deus tem que estar servindo uns aos outros. Nada de querer mandar, viu? Já vai aprendendo essa dica. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico e o terceiro item, que traz por título: consequências espirituais do pecado. Apesar de vermos o quanto o pecado afetou a humanidade, primeiramente em seu aspecto pessoal, atingindo até mesmo a própria natureza, a morte mencionada pelo Criador, Adão, como se pode ver, não se referia simplesmente à morte física ou à cessação da vida, mas apontava para a privação momentânea da presença divina durante a vida eterna do ser humano e posteriormente a separação eterna de Deus, chamada de segunda morte. Trata-se da pior consequência que pode vir sobre qualquer ser humano, pois significa o banimento e a deserção eterna da presença do Criador, privando a criatura completamente de voltar à sua fonte originária, ou seja, a morte espiritual. É interessante você conversar com seus alunos que, quando Deus disse que se eles comessem do fruto que estava no meio do jardim, o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. É interessante perceber que Eva come e nada acontece. Aparentemente, fisicamente. Então, Adão também vai lá e come. E nada acontece fisicamente. Mas a partir daquele momento em que os dois desobedeceram o Senhor, aconteceu uma morte espiritual. Levantou-se agora uma grande barreira entre Deus e o homem e Deus. Porque a partir daquele momento, o homem torna-se pecador. E quando o homem se torna pecador, se afasta de Deus. Tanto que, qual foi a primeira coisa que Adão e Eva fizeram quando desobedeceram ao Senhor? Quando Deus vai visitá-lo no jardim do Éden e pergunta: aonde estás, Adão? Escondido. Estava fugindo da presença de Deus, porque ali aconteceu a morte espiritual. Deus que é luz, Deus que é santo, quando chegou no ambiente, Adão e Eva perceberam que estavam destituídos da glória do Senhor. Tinham perdido a inocência, tinham perdido a sua comunhão com Deus. Então, ali aconteceu a morte espiritual. E nós sabemos também, como consequência desse mesmo pecado, aconteceu também a morte física, onde a morte passou para a raça humana, para a humanidade estarem morrendo. Isso mesmo. Tudo isso é consequência do pecado. Ei, Jesus amado, está vindo tanta informação que você precisa passar para os seus alunos, para os novos decididos, agora com calma, com educação, pontuando a coisa, perguntando: vocês entenderam? E estão em dúvida? Aqui, por exemplo, a morte espiritual. O homem ficou afastado da presença de Deus. Por isso que Adão e Eva fugiram da presença de Deus, porque tinha pecado. Logo, o pecado de qualquer um, o meu, o seu, nos afasta da presença de Deus, do cuidado do Senhor, tá bom? Pergunto novamente: está gostando? Entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Mas dando seguimento, vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: como vimos nessa primeira lição, o pecado é um efeito colateral decorrente do fato de não termos sido criados como autônomos e sem vontade própria. Por esse ato, aprendemos que Deus não queria seres robotizados e sem capacidade de pensar, mas justamente o inverso. Isto é, o Criador optou por criar seres livres. Isso, inclusive, custou a ele o preço de ser rejeitado pela humanidade, que por amor criara. E, por um lado, isso possibilitou a humanidade rejeitar a Deus Criador.
Por outro, trouxe também obrigações a cada um de nós, pois somos responsáveis por nossas decisões e atitudes em relação a Deus, a nós mesmos e às demais pessoas. Professores, preste atenção, viu? Esse momento, essa aula, é de você finalizar, mostrando que o pecado afeta qualquer um. Todos nós estamos sujeitos ao pecado. Todos nós pecamos e precisamos de Deus, precisamos de Jesus, para que possa perdoar os nossos pecados, nos purificar, nos limpar, e um dia vamos morar no céu. Mas para isso, precisamos fugir de todo o pecado. Amém? Entendeu? Gostou? Então, por gentileza, né? Se inscreva no canal. Toda semana eu vou estar postando esse vídeo aula, que você possa estudar, meditar cada vez mais. Já aviso também que não terminou a nossa aula, porque agora chegou o momento da nossa dinâmica. E a dinâmica está sensacional e vai te ajudar na aplicação dessa aula. Por isso, vamos para a nossa dinâmica. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa dinâmica da revista do Discipulado do primeiro ciclo, que traz por título A Necessidade Humana, o Problema do Pecado. Presta bem atenção, eu trouxe hoje uma atividade, uma dinâmica mais teológica para trazer conhecimento para os seus alunos. Até porque você precisa colocar a sua turma para estar falando, para que você possa verificar se a turma está aprendendo, se não está aprendendo, qual o grau de conhecimento que tem, tá bom? Então faça essa atividade. Pode ser no início, pode ser no final, pode ser no meio, depende muito do seu tempo. Mas vou recomendar essa atividade no final da sua aula. Vai servir até como uma avaliação, para que você possa perceber se a turma aprendeu ou não aprendeu. Por isso, vamos para a nossa dinâmica. Veja só, para realizar essa atividade ou essa dinâmica, você pode confeccionar um cartaz semelhante a esse, tá bom? Aqui eu coloquei o seguinte, olha, agora outra coisa, não pode dar risada dos cartazes do pastor Giovanni não, viu? Meus cartazes, só o sangue de Jesus. Mas veja só, você vai fazer o cartaz da seguinte maneira. Aqui eu coloquei, olha, consequências do pecado para, 2 pontos. Coloquei Adão, Eva, serpente e a terra. Observe, consequências do pecado para Adão, Eva, serpente e a terra. Por que isso? Você sabe muito bem que após o pecado cometido no Jardim do Éden, houve algumas consequências para Adão, para Eva, para a serpente e a terra. E é necessário seus alunos terem esse conhecimento. Então, o que é que você vai fazer? Confeccione esse cartaz, leve para a sua sala de aula e você vai levar também no pedacinho de papel. Pode ser até mesmo em post-it, tá bom? Que já vem aqui com aquela colinha abençoada. Aqui você vai estar colocando quais foram as consequências para cada um deles. Pastor, mas eu não sei. Onde encontra essa informação? Por gentileza, pegue aí caneta e caderno para que você possa fazer suas anotações. Vou passar para vocês agora. Pegou caneta, pegou caderno, para que você possa anotar as consequências do pecado para Adão, Eva, a serpente e a terra. Anote aí, primeira consequência para Adão, trabalho duro. Você vai escrever aqui, ó, trabalho duro, trabalhar muito, comer do sol do rosto, fique à vontade. Escreva também, comer ervas do campo. Isso mesmo, é consequência do pecado. Terceira consequência, a morte. Tanto morte física, pode até colocar morte física e morte espiritual. Pode colocar também, foi expulso do jardim do Éden. Tudo isso foi consequência do pecado cometido por Adão, tá bom? Cada consequência você vai colocar no pedacinho de papel, revisando as consequências de Adão. Trabalho duro, comer ervas do campo, a morte física e morte espiritual e ser expulso do jardim do Éden. Pode escrever. Agora as consequências do pecado para Eva, anote aí. Aumentou o sofrimento na gravidez, dá luz com muita dor, será submissa ao marido, será dominada pelo marido. É forte, né? Tudo isso é consequência do pecado de Adão e de Eva. Vai anotando. Agora, as consequências do pecado para a terra. Anote aí também. Ficou maldita e dará matos e espinhos. Tudo isso, consequência que teve a terra. Ficou maldita e começou a gerar, dar matos e espinhos. Tudo isso é o que, pastor? Consequência do pecado.
Agora note as consequências do pecado para a serpente. Observe. Foi amaldiçoada, ficou andando rastejando, comer pó da terra e, por último, inimigo da mulher. Será que é por isso que a mulher tem medo das cobras? Deixa aqui nos comentários também, tá bom? Então, passei para vocês aqui agora algumas consequências do pecado de Adão, de Eva, da serpente e também da terra. Você vai fazer o seguinte, levar o cartaz para sua sala de aula. O cartaz vai ficar exposto em sala de aula. Você vai pegar essas tiras, contendo as consequências do pecado, vai distribuir para os seus alunos. Distribui para os seus alunos. Cada aluno vai precisar ler a consequência e vai comentar o que ele achou dessa consequência. Foi boa? Foi ruim? Será que ele já sofreu essa consequência na vida deles? Deixa a sua turma falar. Após esse momento, você vai pedir que ele possa vir e colar. Vai vir colado no Brasil certinho. Por exemplo, você vai perguntar, Irmã Maria, a senhora pegou o quê? Ah, peguei, pastor, que vai aumentar a dor no parto. Ei, Jesus amado. Que essa consequência foi para quem? Essa foi fácil, né? Para a mulher, foi para Eva. Vai vir e cola aqui o nome de Eva. E você pegou o que, João? Ah, eu peguei, foi amaldiçoada. Pronto. Quem foi amaldiçoada? A terra, a serpente, Adão, Eva. Foi a serpente. Vem cá e cola na serpente. E assim sucessivamente. Meus irmãos, essa atividade vai trazer conhecimento para os seus alunos, tá bom? Já pergunta o seguinte, gostou? Vai fazer? Vai modificar? Fica à vontade. Aqui é tão somente uma ideia que você possa aplicar na sua turma. Mas se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família, porque aqui o alimento é forte. Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra no meu e no seu coração. E lembrando, se você quiser, pode se tornar membro do canal para assim receber todos os nossos materiais. Vamos fornecer vários materiais, o maior suporte para os professores do discipulado. É só me chamar no meu WhatsApp e na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para receber todos os nossos materiais. Venha ser membro, Deus te abençoe e até a próxima aula.